A palavra de Deus nos lembra, em Provérbios 12:18, que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É impressionante como a Escritura mostra que nossos lábios podem ser instrumentos de destruição ou canais de vida. A mesma boca que louva a Deus pode também lançar veneno contra o próximo. O problema da língua não é apenas moral ou social, mas profundamente espiritual. O coração humano, corrompido pelo pecado, é a raiz daquilo que os lábios expressam. Assim, não basta simplesmente aprender boas maneiras. É necessário um novo coração para que a língua seja transformada. Quando observamos nossa geração, percebemos que a língua que fere se tornou um hábito social. Redes sociais, jornais e até conversas informais estão cheias de sarcasmo, fofoca, calúnia e zombaria. Palavras são disparadas como dardos sem reflexão e ferem relacionamentos, amizades e até igrejas inteiras. Provérbios 18:21 nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que a língua não é neutra, ela produz consequências. Palavras duras podem humilhar um irmão, afastar filhos de seus pais, gerar divisões e destruir reputações. O pecado da língua é tão letal que Tiago o compara a uma fagulha capaz de incendiar uma floresta inteira. A língua que fere não precisa de muito esforço, pois brota naturalmente do coração não santificado. Mentira, difamação e exagero surgem espontaneamente de um coração ainda dominado pelo ego. Em Provérbios 6, Deus declara abominação ao que semeia contendas entre irmãos. Isso mostra que a língua não apenas transmite palavras, mas pode ser um instrumento de Satanás para dividir o povo de Deus. O puritano Thomas Watson dizia que a língua do caluniador é como uma flecha envenenada, que mata à distância. Quantos lares, amizades e ministérios já foram arruinados por uma língua sem freio, que fala sem temor diante de Deus? Por outro lado, a língua dos sábios é fonte de cura. Ela não mascara a verdade, mas a proclama com amor. Provérbios 16:24 ensina que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Aqui vemos que a palavra correta, no momento certo, tem poder terapêutico. Não é uma palavra superficial, de bajulação ou mentira, mas uma palavra temperada pela sabedoria de Deus. O sábio sabe que suas palavras podem ser bálsamo para corações feridos, trazendo encorajamento, consolo e direção no meio das provações. A língua que cura reflete o caráter de Cristo. Ele, sendo a própria palavra de Deus encarnada, sempre falou com graça e verdade. Quando corrigia, fazia sem mentiras. Quando consolava, falava com ternura. Uma igreja que aprendeu com Cristo deve usar a língua como instrumento de edificação. Isso significa que não podemos tratar nossas palavras como neutras ou banais, pois cada uma delas será pesada diante do Senhor. Jesus declarou que no dia do juízo teremos de dar conta de toda palavra frívola que dissermos. Essa realidade deveria nos levar a um temor constante diante de Deus sobre a forma como usamos nossos lábios. Devemos lembrar que a fonte da língua é o coração. Provérbios 4:23 nos chama a guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que não é possível purificar a língua sem antes purificar o coração. Um coração cheio de inveja produzirá palavras de crítica. Um coração orgulhoso produzirá palavras de humilhação. Um coração irado produzirá palavras de violência. Por isso Cristo afirmou em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração, a raiz está no interior. Apenas um coração regenerado pelo Espírito Santo pode gerar uma língua que cura em vez de ferir. Esse ponto é fundamental, pois o mundo tenta resolver o problema da língua com técnicas de comunicação, coaching ou terapia da fala.
mas a Escritura mostra que apenas um novo nascimento pode transformar de fato a maneira como falamos. O puritano John Owen lembrava que a língua é o termômetro da alma e só pode ser refreada quando o coração é refreado pela graça. Não basta controlar impulsos externos, é necessário que a graça de Cristo governe os afetos internos. Somente assim, palavras de vida substituirão palavras de morte. Na prática, isso significa que precisamos vigiar constantemente nossas palavras. Antes de falar, devemos nos perguntar: minhas palavras vão curar ou ferir? Vão edificar ou destruir? Vão refletir Cristo ou exaltar o pecado? O Salmo 141:3 deve ser nossa oração diária. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. A língua é pequena, mas precisa da vigilância do próprio Deus, pois sem Ele não conseguiremos domá-la. Isso nos humilha e nos mostra que dependemos da graça, até mesmo para falar corretamente. Devemos também considerar o poder de encorajamento que nossas palavras podem ter. Uma palavra de esperança pode sustentar alguém em meio à dor. Uma palavra de advertência pode salvar um irmão que está prestes a cair. Uma palavra de ensino pode formar gerações no temor do Senhor. Mas se negligenciarmos a responsabilidade da língua, ela será usada pelo inimigo para espalhar veneno e dividir o corpo de Cristo. Por isso, precisamos pedir que nossas palavras sejam moldadas pela Escritura, sempre refletindo a sabedoria de cima, pura, pacífica e cheia de misericórdia. O problema é que muitos cristãos subestimam o pecado da língua. Consideram pequenos deslizes, comentários ácidos ou fofocas como pecados leves, quando na verdade são armas de destruição espiritual. Em Provérbios 18:8, lemos que as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados que descem ao íntimo do ventre. A fofoca pode ser prazerosa para quem ouve, mas corrói a alma e mata a comunhão. O apóstolo Paulo coloca o pecado da língua lado a lado com pecados que consideramos graves, mostrando que diante de Deus, murmuração e assassinato não estão em categorias diferentes, pois ambos revelam um coração afastado dele. Por isso, a igreja precisa redescobrir a seriedade das palavras. Não podemos ser reformados apenas na doutrina, mas precisamos ser reformados também na maneira como falamos. Se afirmamos crer na soberania de Deus, mas usamos nossa língua para ferir irmãos, estamos negando o evangelho que proclamamos. Se pregamos a graça de Cristo, mas falamos com arrogância e desprezo, estamos obscurecendo a própria mensagem que anunciamos. A coerência entre fé e fala é parte essencial da vida cristã. Em nossos dias, em que opiniões são disparadas em todas as direções, falar com sabedoria é um ato contracultural. Enquanto muitos usam a língua para atacar, ironizar e difamar, o cristão é chamado a ser sal e luz, oferecendo palavras de vida em meio à podridão. Isso não significa covardia ou silêncio diante do erro, mas falar a verdade em amor. O problema não está em denunciar o pecado, mas em fazê-lo com arrogância ou vingança. A língua que cura denuncia, mas ao mesmo tempo aponta para Cristo como o único caminho de restauração. Portanto, a grande questão que Provérbios nos apresenta é: de que maneira temos usado nossa língua? Como espada que fere ou como bálsamo que cura? A resposta revelará muito sobre o estado de nosso coração. O cristão regenerado deve lutar diariamente contra a tentação de ferir, lembrando-se que foi chamado a abençoar. Pedro nos exorta a não retribuir mal por mal, mas antes a usar nossa boca para abençoar, pois para isso fomos chamados. Se nossa língua for guiada pelo Evangelho, ela será instrumento de cura, proclamando palavras de graça, consolo e verdade. No fim, a língua que cura é fruto da união com Cristo. É impossível curar corações com palavras se nós mesmos não fomos curados pelo sangue do Cordeiro.
Quem foi alcançado pela graça não pode permanecer usando os lábios para ferir. A cruz nos mostra a seriedade de cada palavra, pois Cristo, a palavra viva, suportou o silêncio de Deus para que hoje pudéssemos ter acesso à vida eterna. Que nossas línguas sejam instrumentos dessa vida e não da morte. Que a igreja seja marcada por palavras que edificam, sustentam e apontam sempre para Cristo, a palavra eterna que traz cura para nossas almas.